Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou Eleunice Passos, psicóloga clínica, especialista na TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, e também atendo casais. Continuando a nossa série de vídeos sobre os transtornos de personalidade, hoje nós vamos começar o grupo B, falando sobre transtorno de personalidade antissocial, que é um distúrbio mental caracterizado pelo desprezo por outras pessoas. Ao contrário do que muita gente imagina, o antissocial não é aquela pessoa que prefere ficar em casa em um final de semana. Não. Aliás, é um erro classificarmos dessa maneira quem opta por uma vida mais isolada, pois o transtorno de personalidade do tipo antissocial é uma patologia que, em casos muito graves, costumamos chamar de psicopatia ou sociopatia. De acordo com o psicólogo Gilmar Fidelis, ele diz assim, é importante sabermos distinguir o transtorno antissocial de traços de personalidade de pessoas mais reservadas, pois esse isolamento não tem nada a ver com o transtorno e nem também com uma projeção negativa para a estrutura social, tá bom? Então, querer ficar um determinado tempo isolado é apenas um comportamento ou uma característica da pessoa e não um transtorno antissocial, tá bom? Então, o transtorno da personalidade antissocial é uma doença que atinge geralmente indivíduos no início da vida adulta. Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, DSM, ele diz que as pessoas que sofrem desse transtorno também são conhecidas como psicopatas ou sociopatas. Apresentam um padrão de comportamento que desrespeita e viola os direitos dos outros, ou seja, ignora normas de comportamentos e o convívio social e tomam atitudes impulsivas, irresponsáveis. Tem falta de entendimento do que é certo, do que é errado, falam mentiras constantemente para tirar proveito pessoal. São insensíveis em relação ao sentimento dos outros. Então, são pessoas também manipuladoras, arrogantes e têm senso de superioridade. Tem problemas constantes com a lei, incluindo atos criminosos, desonestidade, incapacidade de seguir planos, de seguir a lei. Falta nelas empatia, falta remorso, apresentam irritabilidade e comportamentos violentos. Os relacionamentos são superficiais dessas pessoas. Não consideram as consequências negativas antes de tomar atitudes ou de aprender com os erros. Então, nelas, falta de responsabilidade financeira é muito grande. E elas têm também uma incapacidade de se manter em um emprego. Fica fazendo uma coisa e outra e não se mantém em emprego algum. Essa falta de interesse no bem-estar de outras pessoas traz prejuízo para a pessoa com transtorno de personalidade antissocial, que muitas vezes elas tomam atitudes irresponsáveis, impulsivas e até criminosas, bem como outros atos ilegais. Então, o transtorno de personalidade antissocial é mais comum em homens do que em mulheres. E a maioria dos pacientes apresentam também uma tendência ao uso de substâncias ilícitas, as drogas, o álcool e etc. De acordo com as pesquisas, a incidência varia, mas provavelmente é de 1 a 3,6% da população em geral. Se a pessoa buscar um tratamento, os sintomas poderão diminuir com a idade, sugerindo que os pacientes poderão aprender ao longo do tempo a mudar os seus comportamentos mal adaptativos.
e tentar construir uma vida mais adequada. Contudo, segundo um artigo da Universidade Nacional de Medicina dos Estados Unidos, aproximadamente 80% das pessoas que desenvolvem o transtorno de personalidade antissocial apresentam seus primeiros sintomas a partir dos 11 anos de idade e que podem ser mais perceptíveis a partir dos 15 anos. Porém, o diagnóstico só é definitivo ou definido a partir dos 18 anos. E como é feito esse diagnóstico? Como eu já tenho falado aqui, é sempre o médico, o psiquiatra, o neuropsiquiatra quem dão o diagnóstico, baseados em 3 ou mais sintomas. Quais as causas desse transtorno? Ainda não se sabe com exatidão quais são os fatores que causam o transtorno de personalidade antissocial, mas há grandes índices de que a genética, a hereditariedade estejam envolvido no desenvolvimento da doença. E também o ambiente em que o paciente foi inserido desde a infância. Crianças, por exemplo, que sofrem abusos sexuais estão mais propensas a desenvolver o transtorno na vida adulta, assim como pessoas que conviveram com pais alcoólatras, violentos ou também antissociais. O convívio familiar também conta muito para a saúde mental do indivíduo. Falta de estrutura, desprezo de parentes, condições econômicas muito ruins podem influenciar no desenvolvimento desse transtorno. Sabem, queridos, não só a pessoa com transtorno de personalidade antissocial necessita de tratamento, bem como as pessoas próximas, as pessoas que convivem com alguém com esse transtorno. Elas também precisam de acompanhamento de um psicólogo, de um profissional. Isso vai ajudar a desenvolver habilidades para lidar com esse ente querido, porque é bem comum esse familiar ou as pessoas próximas se sentirem abatidas, desmotivadas em situações como essas. E o processo terapêutico é muito indicado para o auxílio em relação a esses sentimentos. Saber lidar é muito importante para a saúde mental de todos. E para isso você precisa de uma ajuda de um profissional. Então, buscar um profissional, porque Deus capacita profissionais para ajudarem. Deus ele está investindo em cada parte de você e de sua vida, das suas alegrias e paixões, os seus medos, preocupações e a sua saúde. Nunca pense que sua saúde mental e sua fé precisam ser partes separadas da sua vida. Não. Um dos temas constantes da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é que Deus não espera que sejamos fortes ou perfeitos sem Ele. Somos projetados para confiar em sua força, em sua graça, em sua provisão. Qualquer pensamento de que você não é forte o suficiente, ou resistente o suficiente, é bobagem. Você foi feito para descansar e confiar em um Deus sobrenatural. Isso não é uma fraqueza. Quer pareça ou não, podemos confiar na verdade de que o Deus que criou o universo nos escolheu e é por isso que ele capacita as pessoas para te ajudar. Em Jeremias 29, 11, encontramos ali uma das passagens mais citadas das Escrituras e por boas razões. Nos dias em que nós nos sentimos perdidos, ansiosos, fora do controle, é um lembrete poderoso de que podemos confiar nosso futuro a um Deus Todo-Poderoso. Não importa o quão desconhecido e incerto possa ele ser. E lá em Jeremias diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nossa mente, queridos, foi projetada por Deus e Ele conhece
cada detalhe dela. Busquemos sempre conhecer melhor essa nossa mente e confiarmos em um Deus que a criou. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com muitas pessoas. Dê o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixe também o seu comentário, tá bom? Beijos no coração e até o próximo.